O jogador de futebol Tietê revelou que sofreu bastante com a depressão, ele contou um pouco a história dele e é importante a gente falar sobre esse assunto, porque a depressão é um problema sério e ela pode atingir qualquer pessoa, pode atingir homem, mulher, pobre, rico, famoso, desconhecido, e é muito importante as pessoas entenderem que a depressão precisa de um tratamento adequado. Então vamos para o artigo retirado do site Players Tribune. Foi na época em que joguei no São Paulo. Começou com uma dor de estômago. Fiz uma endoscopia e os médicos viram que estava tudo vermelho, bem mal. Uma gastrite nervosa, nervosíssima. Na sequência foi chegando uma tristeza esquisita, meio fora de hora e de lugar. Eu me sentia para baixo, mas, como não tinha motivo nenhum para aquilo, deixava para lá, achando que logo ia melhorar. Não melhorou. A tristeza me engoliu. No começo da minha passagem pelo São Paulo, eu levantava de manhã para ir treinar, mas não tinha vontade, nem de treinar, nem de jogar, tá ligado? Fui ficando sem ânimo para fazer as coisas, não queria sair de casa. O sofá e o colchão da cama me sugavam como se fosse areia movediça. Eu só afundava e chorava. Chorava o tempo todo. Mas a minha vida estava toda certinha. Eu tinha tudo o que precisava. De onde vinha aquele sofrimento, meu Deus do céu? Uma hora eu comecei a sentir saudade da pessoa que eu era de verdade. Aquele Danilo não era eu, era menos que eu. Meus pais passaram a ir diariamente ficar comigo na minha casa. Eles deixavam de fazer as coisas deles para estar lá. Minha esposa também, o tempo todo do meu lado tentando me ajudar, mas eu não conseguia mais sentir o amor deles. Nada do que eles falavam parecia ter significado para mim. A tristeza tinha se apoderado e esmagado as minhas outras emoções. Parecia uma ferrugem correndo um pedaço de ferro. Não existia mais sol me aquecendo. Só existia noite e chuva. Uma chuvinha incessante que me enfraquecia todos os dias, me desfazia aos poucos. Cada minuto do dia me feria. Até tomar banho exigia um esforço descomunal. Foi difícil estar no meio das pessoas. Eu achava que me olhavam, sabiam que eu sofria de depressão. Não contei para ninguém no clube, tinha vergonha. Como eu podia não ter vontade de fazer a coisa que eu mais amo na vida? O que os torcedores de São Paulo iam pensar de mim? Será que eu conseguia demonstrar para eles uma coisa que eu não conseguia mais sentir, que era o meu amor pelo futebol? Eu vivi 5 meses nessa amargura, nesses extremos opostos. Era um ser humano triste se obrigando a parecer um profissional feliz e sendo julgado por milhões de pessoas a cada 3 dias. E não é que eu estivesse passando a noite na farra, bebendo e tal. Não era isso, eu estava deprimido e me sentia culpado por estar. Tentava buscar forças na lembrança dos domingos de manhã na várzea com meu pai para me arrastar todos os dias para o trabalho. Muitas vezes, mesmo nesse estado psicológico miserável, eu conseguia jogar bem, ajudava o time a vencer. Não queria que ninguém percebesse minha situação. Ficava com o pessoal no vestiário, na resenha e tudo mais, fingindo estar tudo normal. Só eu tinha noção do tamanho do vazio na minha alma. Quando eu terminava a partida, eu voltava para casa chorando, sozinho, dirigindo meu carro, tentando entender o que estava acontecendo. Hoje, quando eu me pergunto o que desencadeou tudo isso, eu penso que fui eu mesmo. Antes de chegar no São Paulo, eu tinha passado um período complicado no Dinamo Kiev. Comecei bem, mas me machuquei e acabei tendo poucas oportunidades. Sem contar que a vida na Ucrânia não é como no Brasil, lá faz muito frio. A gente estava longe da família e dos amigos, praticamente sem convívio social. Aí o São Paulo me trouxe de volta, e eu passei a me cobrar demais. Me obrigava a ser um jogador que correspondesse às expectativas que eu acreditava que o clube tinha. Acho que isso foi sobrecarregando a minha mente e o meu espírito, e nada na vida precisa ser assim. O negócio é viver um dia de cada vez, fazendo o melhor possível para acertar e sabendo que é impossível acertar o tempo todo. De boa. No dia que você errar, precisa se perdoar e ir dormir pensando: beleza, hoje não foi bom, mas amanhã eu vou me esforçar ao máximo para tentar fazer melhor. Foi assim que, com a ajuda da minha esposa, do meu filho e dos meus pais, eu agarrei a corda e aos poucos fui voltando do abismo. Depois de 5 meses só saindo de casa para treinar e jogar, um dia fui ao cinema com a minha esposa. Foi difícil e estranho estar no meio das pessoas. Eu achava que me olhavam, sabiam que eu sofria de depressão e pensavam: mas é frescura. Tem muita gente que acha que depressão é frescura. Não é. A galera olha pra gente, jogador profissional, e só enxerga o carro, a casa, o salário, as taças. O cara tem tudo, pô.
Tá triste por quê? Porque a gente é ser humano. Por isso, hoje eu posso responder. Nesse dia do cinema, a gente saiu da sala e eu dei um abraço longo na minha esposa. Falei pra ela: tô melhorando, né? Tô voltando a ser feliz, não tô? E aí eu fui voltando a ser eu mesmo, a ser o Danilo, mais coração do que razão, que a quebrada conhece. Só depois que o pior passou, eu procurei a psicóloga de São Paulo. Ela disse que eu tinha sido muito forte de ter conseguido atravessar a depressão sem ajuda especializada. Mas não foi porque eu quis, foi porque eu não consegui gritar socorro. Finalmente eu melhorei. Me firmei como titular no São Paulo, fui para o Atlético, ganhei 5 títulos em Minas e nunca mais me senti daquele jeito. E essa foi a história do Tietê. Ele passou por um período muito difícil de depressão, conseguiu superar a depressão, só que o caso dele talvez pudesse ter sido mais fácil. Se ele tivesse buscado ajuda, tivesse feito algum tratamento, talvez ele conseguisse resolver esse problema com menos sofrimento, mais rápido, mais fácil. Mas o mais importante nessa história é saber que a depressão pode atingir qualquer pessoa. E a depressão pode se manifestar de várias maneiras. Se você tem depressão, se você acha que você pode ter depressão, procura ajuda. E a hipnose médica pode ser uma excelente opção de tratamento para depressão. É um tratamento eficaz e seguro. Para mais informações, nos mande uma mensagem.